O amor é trino. Capítulo 6. O amor de marido e mulher é aperfeiçoado à medida que se torna trino. Agora o amante, o amado e o amor sendo algo distinto de ambos e ainda assim em ambos. Se há apenas o meu e o teu, há impenetrabilidade e separação. Não até que haja um terceiro elemento atuante, como o solo no qual as duas videiras se entrelaçam, a unidade. Então, a impotência do eu para possuir completamente o tu é superada na percepção de que há um vínculo exterior que os une, pairando sobre eles como o Espírito Santo ofuscou Maria, transformando o eu e o tu em um nós. É isso que os amantes querem dizer quando, sem saber, falam do nosso amor como algo distinto de cada um. Sem um sentimento de amor absoluto, que é mais forte que o amor independente de um pelo outro, há uma falsa dualidade, que termina na absorção do eu no tu ou do tu no eu. Em casos de divórcio, isso é chamado de tortura mental ou dominação. Realmente, é egocentrismo, em que um ego se ama no outro ego. O eu é projetado no tu e é amado no tu. O tu não é realmente amado como pessoa, é usado apenas como meio para o prazer do eu. Assim que o outro deixa de se animar, o chamado amor cessa. Não há mais nada para manter esse casal unido, porque não há terceiro mandato. Pode haver idolatria quando há apenas dois, mas depois de um tempo a deusa ou Deus acaba sendo de estanho. Há um mundo de diferença entre amar o eu em outro eu e dar tanto eu quanto outro eu ao terceiro, que manterá ambos em amor eterno. Sem o amor de Deus, há o perigo de o amor morrer por si mesmo demais, mas quando cada um ama a chama do amor, além de suas duas centelhas individuais, que vieram da chama, então não há absorção, mas comunhão. Então o amor do outro torna-se uma prova de que ele ama a Deus, pois o outro é visto em Deus e não pode ser amado sem ele. A diferença entre este amor trino como base do amor de marido e mulher e sua contraparte moderna, que é a dualidade, com sua tensão e conflito, é esta: neste último, cada um ama o outro como um Deus, como um derradeiro. Mas nenhum humano pode suportar por muito tempo o atributo da divindade, é como repousar uma estátua de mármore no caule de uma rosa. Quando a divindade do outro é esvaziada, seja porque está exausta ou porque a pessoa se acostuma a viver com um deus ou uma deusa, há uma sensação terrível de tédio e tédio. Na medida em que o outro é culpado, começa a haver crueldade, por causa do suposto engano. Quanto mais sábios eram os japoneses em relação ao seu imperador! Fizeram dele um deus, mas também o tornaram invisível e intocável. Caso contrário, o vazio de sua divindade teria sido detectado. Um homem que se faz um deus deve se esconder, caso contrário, sua falsa divindade será desmascarada. Mas Deus pode se tornar uma criança e falar em parábolas e nunca perder sua divindade. No amor autêntico, o outro é aceito não como um Deus, mas como um dom de Deus. Como dom de Deus, o outro é único e insubstituível, uma confiança sagrada, uma missão a ser cumprida. Como disse Dante, falando de Beatrice, ela olha para o céu e eu olho para ela. Talvez haja poucos espetáculos mais comoventemente belos em todo o mundo do que o de um marido e uma esposa fazendo suas orações juntos. A oração de um marido e mulher, dita em conjunto, não é o mesmo que dois indivíduos distintos derramando seus corações a Deus, pois em primeiro lugar há um reconhecimento do espírito de amor, que os torna um. Porque ambos estão destinados à eternidade, convém que todos os seus atos de amor tenham aquele sabor eterno em que suas almas em oração e seus corpos em casamento atestam a universalidade da admiração não só por Deus, mas também um pelo outro. Como diz Mal de Roiden, não eu e tu somos importantes um para o outro, mas para cada um de nós aquele terceiro. Sem nome, ele nos prendeu desde o início, embora ainda coberto por uma luz ofuscante quando nos encontramos, inconsciente de que o terceiro é mais poderoso do que nós dois. Mas agora sabemos disso. Ele se revelou a nós entre o seu e o meu isolamento, e nosso amor se tornou um testemunho de nossa impotência para amar, nosso vínculo uma indicação de algo sobre nós. Agora sabemos, nós polos eternamente separados, eternamente atraídos um ao outro, impostos um ao outro, temos e nos mantemos, não por nós mesmos, mas para que neste evento de eu e tu esse terceiro possa tomar forma, e com nós dois também. Ele, para nossa eterna gratidão, encadeou os elementos humanos em nós,
Ele, para nossa gratidão ainda mais profunda, nos jogou de volta sobre nós mesmos e levou cada um por si a confiança de que a última solidão de qualquer ser humano não deve ser preenchida por nenhum outro ser humano, mesmo o mais amado. Ele nos abençoou com o conhecimento de que o casamento também, no idioma da religião, é criado para Deus. Ele, o terceiro e aquele em quem estamos unidos, é doravante nossa lei e nossa liberdade. Nele e por ele é nosso vínculo santo, nossa solidão aliviada, a natureza liberta de sua existência muda em si mesma, o dualismo e a oposição de nossas almas amarrados no mais exaltado e aliviado da tragédia de sua separação. Agora, pela primeira vez, posso te amar. Agora tu és mais do que tu sozinho e meu amor não esmorece mais em ti, pois vai além de ti para tudo que vale a pena amar, que tu és para mim. Eu te amo. Agora significa isso, eu amo, sou um amante, porque tu existes. Agora para sempre nos abraçamos infinitamente mais do que meramente um ao outro, abraçando-nos, damos testemunho daquilo pelo qual somos abraçados. Assim tu te tornaste para mim o melhor que um ser humano pode se tornar para outro, o sinal e o penhor da amabilidade do fundamento último de onde todas as coisas surgem. Se é de tal forma que se diz, portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem, então não está em nosso poder nos divorciar, pois nosso vínculo é atado e preservado por uma terceira mão. Nisso reside, ao mesmo tempo, o significado de nosso eu dividido, também o sentido de nosso um pelo outro. São precisos três para fazer amor. O que une amante e amado na terra é um ideal fora de ambos. Assim como é impossível ter chuva sem as nuvens, também é impossível entender o amor sem Deus. No Antigo Testamento, Deus é definido como um ser cuja natureza deve existir, eu sou quem sou. No Novo Testamento, Deus é definido como amor, Deus é amor. É por isso que a base de toda filosofia é a existência, e a base de toda teologia é a caridade, ou o amor. Se quisermos buscar o mistério de por que o amor tem um caráter trino e implica amante, amado e amor, devemos subir ao próprio Deus. O amor é trino em Deus porque nele há três pessoas e na natureza divina uma. O amor tem esse triplo caráter porque é reflexo do amor de Deus, em quem há três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é a resposta às perguntas de Platão. Se há apenas um Deus, o que ele pensa? Ele tem um pensamento eterno, sua palavra eterna, ou Filho. Se há apenas um Deus, a quem ele ama? Ele ama seu Filho, e esse amor mútuo é o Espírito Santo. O grande filósofo estava se atrapalhando com o mistério da Trindade, pois sua nobre mente parecia de alguma forma suspeitar que um ser infinito deve ter relações de pensamento e amor, e que Deus não pode ser concebido sem pensamento e amor. Mas não foi até que o Verbo se encarnou que o homem conheceu o segredo dessas relações e da vida interior de Deus, pois foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos revelou a vida íntima de Deus. É esse mistério da Trindade que dá a resposta àqueles que retrataram Deus como um Deus egoísta sentado em esplendor solitário antes que o mundo começasse, pois a Trindade é uma revelação de que antes da criação Deus desfrutava da comunhão infinita com a verdade e o abraço do amor infinito e, portanto, não tinha necessidade de sair de si mesmo em busca da felicidade. A maior maravilha de todas é que, sendo perfeito e desfrutando da felicidade perfeita, ele deveria ter feito um mundo. E se ele fez um mundo, ele só poderia ter um motivo para fazê-lo. Não poderia acrescentar a sua perfeição, não poderia acrescentar a sua verdade, não poderia aumentar sua felicidade. Ele fez um mundo apenas porque ele amou, e o amor tende a se difundir para os outros. Finalmente, é o mistério da Trindade que dá a resposta à busca da felicidade e do sentido do céu. O céu não é um lugar onde há mera repetição vocal de aleluias ou o dedilhado monótono de harpas. O céu é um lugar onde encontramos a plenitude dos maiores valores da vida. É um estado onde encontramos em sua plenitude aquelas coisas que saciam a sede dos corações, saciam a fome das mentes famintas e dão descanso aos amores inconsoláveis. O céu é a comunhão com a vida perfeita, a verdade perfeita e o amor perfeito, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui está a resposta para o enigma do amor. O amor implica relação. Se vivido isoladamente, torna-se egoísmo, se absorvido na coletividade, perde sua personalidade,
portanto, o direito de amar. A razão última pela qual são necessários três para fazer amor é que Deus é amor, e seu amor é trino. Todo amor terreno digno desse nome é o eco de este tremendo amante, que não é um ego individual, mas uma sociedade de amor. Como cada frase implica um sujeito, um predicado e um objeto, todo amor implica uma relação tripla de amante, amado e amor unificador. Nenhum exemplo é bastante adequado para descrever esta vida interior de Deus. O mais sábio de todos os pagãos, Aristóteles, certa vez descreveu Deus como pura realidade, que é até onde a razão pode ir. Ele distinguia dois tipos de atividade: transitiva, em que a atividade se movia de dentro para fora, como o calor de um radiador, e atividade imanente, que é como pensar e querer dentro do homem. Toda vida tem alguma atividade imanente, mas é imperfeita, pois está ligada à atividade transitiva. Por exemplo, a árvore tem vida imanente, mas o fruto que ela gera cai da árvore. O animal tem vida imanente, mas quando gera sua espécie, o animal recém-nascido vive uma existência independente. A atividade imanente mais perfeita na Terra é a do homem, que pode gerar um pensamento que não cai de sua mente como uma maçã de uma árvore. Permanece dentro de sua mente aperfeiçoá-la e enriquecê-la. Deus é a atividade imanente perfeita. O melhor exemplo que podemos encontrar na Terra para a vida interior de Deus é o estudo da mente humana. Por refletir vagamente a Trindade, primeiro estudamos sua natureza, depois a usamos para exemplificar a vida triuna de Deus. A mente concebe um pensamento, digamos, justiça, fé ou retidão. Nenhum desses pensamentos tem tamanho, peso ou cor. Ninguém jamais viu justiça caminhando ao longo de uma estrada rural ou sentando-se para uma refeição. De onde surgiu a ideia? Foi gerado pela mente, assim como o animal gera a sua espécie. Pois a geração na mente, como a geração na vida da planta ou do animal, mas aqui a geração é espiritual. A fecundidade na mente, assim como a fecundidade nos tipos inferiores de vida, mas aqui a fecundidade é espiritual. E porque sua geração e sua fecundidade são espirituais, o que é gerado permanece na mente, não cai fora dela, como a semente do trevo. O embrião do animal já foi parte de seus pais, mas no devido tempo da natureza nasceu, isto é, separado do pai. Mas na concepção intelectual, quando um pensamento nasce da mente, ele sempre permanece na mente e nunca se separa dela. O intelecto preserva sua juventude de tal maneira que os maiores pensadores de todos os tempos chamaram a inteligência de o tipo mais elevado de vida nesta terra. Este é o significado por trás das palavras do salmista: Intellectum da-me vivum, dá-me conhecimento e viverei. Quanto mais vida interior se tem, mais conhecimento. Visto que Deus é atividade imanente e perfeita, sem dependência de nada fora de si mesmo, Ele é vida perfeita. Agora chegamos a outra faculdade da alma, a vontade. Assim como o intelecto pensa e busca a verdade, a vontade escolhe e busca o bem. A escolha vem de dentro. A pedra não tem vontade, sua atividade é inteiramente determinada pela força que lhe é imposta de fora. Deve, em obediência servil à lei da gravitação, cair na terra quando solto da mão. Assim como as coisas materiais são dirigidas aos seus destinos por leis da natureza, também os animais são dirigidos aos seus por instinto. Há uma monotonia sem esperança no funcionamento do instinto animal. O pássaro nunca melhora a construção de seu ninho, nunca muda seu estilo do romano para os galhos bifurcados para expressar a piedade penetrante do gótico. Sua atividade é imposta, não livre. Mas no homem há uma escolha, e uma escolha livremente determinada pela própria alma. A razão estabelece um dos milhares de alvos possíveis, e a vontade escolhe um dentre muitos projéteis diferentes para aquele alvo. As simples palavras "obrigado" sempre se destacarão como uma refutação do determinismo, pois implicam que algo que foi feito poderia ter sido deixado desfeito. Não só a escolha vem de dentro, mas a vontade pode muitas vezes buscar sua bondade ou amor na própria alma e aí encontrar repouso.
O amor ao dever, a devoção à virtude, a busca da verdade e a busca de ideais intelectuais são tantos objetivos imanentes que provam que o homem tem uma atividade interna que supera em muito a das criaturas inferiores e lhe confere supremacia espiritual sobre elas. É por isso que o homem é o mestre do universo. É por isso que tem o direito de aproveitar a cachoeira, fazer da planta seu alimento, aprisionar o pássaro por seu canto, servir o veado à sua mesa. Há uma hierarquia de vida no universo, e a vida do homem é mais elevada do que qualquer outra vida, não porque ele tenha poderes nutritivos como uma planta, não porque ele tenha poderes geradores como um animal, mas porque ele tem poderes de pensamento e vontade como Deus. Estes constituem sua maior reivindicação à vida, e ao perdê-los, ele se torna pior que uma fera. A melhor maneira de compreender, mesmo que vagamente, a vida imanente de Deus, dissemos, é estudar o pensamento e a vontade do homem, que refletem vagamente o pensamento e a vontade de Deus. A atividade imanente de Deus certamente não pode ser a atividade de nutrição, como nos animais, porque Deus não tem corpo. Pode, no entanto, ser vagamente comparado a alguma atividade espiritual, como em nossa própria alma, a saber, a de pensar e querer. Ao descrever o pensamento humano, três coisas distintas podem ser ditas dele. Ele tem uma ideia, essa ideia é gerada ou nasce, e, finalmente, é pessoal. Homem pensa. Ele tem um pensamento espiritual, como relacionamento. Este pensamento é uma palavra. É uma palavra antes mesmo que eu a diga, pois a palavra vocal é apenas a expressão da palavra interna na mente. A palavra grega para palavra é ideia. Essa ideia, ou pensamento, ou palavra interna, é gerada ou nasce. O pensamento espiritual, relação, não tem tamanho, peso ou cor. Ninguém jamais o viu, provou ou tocou e, no entanto, é real. É espiritual e, como não está totalmente no mundo exterior, deve ter sido produzido ou gerado pela própria mente. Existem outras maneiras de gerar vida além da física ou carnal. A maneira mais casta pela qual a vida é gerada é a maneira pela qual os pensamentos e ideias nascem na mente. Pode ser chamado, de uma forma reduzida, a concepção imaculada da mente. Finalmente, a ideia, ou pensamento, ou palavra do homem, é pessoal. Alguns pensamentos do homem são banais e banais, pensamentos banais dos quais nenhum homem se lembra, mas também há pensamentos que são espírito e vida. Existem alguns pensamentos do homem nos quais ele coloca sua própria alma e seu próprio ser, tudo o que ele foi e tudo o que ele é. Esses pensamentos são tantos pensamentos daquele pensador que carregam consigo sua personalidade e seu espírito, para que possamos reconhecê-los como seus pensamentos. Assim dizemos que é um pensamento de Pascal, de Bossuet, de Shakespeare ou de Dante. Agora, aplique estas três reflexões sobre o pensamento humano a Deus. A. Deus pensa um pensamento, e esse pensamento é uma palavra. B. É gerado ou nascido e, portanto, é chamado de filho. E, C. Finalmente, essa palavra ou filho é pessoal. Deus pensa. Ele pensa um pensamento. Este pensamento de Deus é uma palavra, como meu próprio pensamento é chamado de palavra, mesmo antes ou depois de ser pronunciado. É uma palavra interna. Mas o pensamento de Deus não é como o nosso. Não é múltiplo. Deus não pensa um pensamento, ou uma palavra, um minuto e outro no próximo. Os pensamentos não nascem para morrer e não morrem para renascer na mente de Deus. Tudo está presente a Ele de uma só vez. Nele há apenas uma palavra. Ele não precisa de outro. Quanto mais claramente um homem entende qualquer coisa, mais prontamente ele pode resumir em poucas palavras. Oradores que não têm nada a dizer são como ferrovias sem terminais. Em uma única ideia, um professor sábio vê coisas que um homem ignorante precisaria de volumes para entender. Muitas vezes condenamos as pessoas como tendo poucas ideias. É bom lembrar que Deus tem uma ideia, e essa ideia é a totalidade de toda a verdade. Esse pensamento, ou palavra, é infinito e igual a si mesmo, único e absoluto, primogênito do Espírito de Deus. Uma palavra que diz o que Deus é uma palavra da qual todas as palavras humanas foram derivadas.
e das quais as coisas criadas são apenas as sílabas ou letras quebradas, uma palavra que é a fonte de toda a ciência e arte do mundo. As últimas descobertas científicas, o novo conhecimento da grande extensão dos céus, as ciências da biologia, física e química, as mais elevadas da metafísica, filosofia e teologia, o conhecimento dos pastores e o conhecimento dos sábios homens, todo esse conhecimento tem sua fonte na palavra ou na sabedoria de Deus. O pensamento infinito de Deus é chamado não apenas de palavra, para indicar que há sabedoria de Deus, mas também é chamado de Filho, porque foi gerado ou gerado. O pensamento ou a palavra de Deus não vem do mundo exterior, nasce em sua natureza de uma forma muito mais perfeita do que o pensamento de justiça é gerado pelo meu espírito. Na linguagem da Sagrada Escritura, o que, diz o Senhor teu Deus, eu, que dá à luz os filhos, quero poder para gerá-los. A fonte última de toda geração ou nascimento é Deus, cujo verbo é nascido dele, portanto, o verbo é chamado de Filho. Assim como em nossa própria ordem humana o princípio de toda geração é chamado de Pai, também na Trindade o princípio de geração espiritual é chamado de Pai, e o gerado é chamado de Filho, porque ele é a imagem perfeita e semelhança do Pai. Se um pai terreno pode transmitir a seu filho toda a nobreza de seu caráter e todos os traços finos de sua vida, quanto mais o Pai Celestial pode comunicar ao seu próprio Filho eterno toda a nobreza, a perfeição e a eternidade de sua ser. Deus Pai está relacionado com Deus Filho como o pensador eterno está relacionado com seu pensamento eterno. Finalmente, este verbo ou Filho, nascido do Deus eterno, é pessoal. O pensamento de Deus não é lugar comum, como o nosso, mas chega ao abismo de tudo que é conhecido ou pode ser conhecido. Neste pensamento ou palavra, Deus se coloca tão inteiramente que é tão vivo quanto Ele mesmo, tão perfeito quanto Ele mesmo, tão infinito quanto Ele mesmo. Se um gênio humano pode colocar toda a sua personalidade em um pensamento, de uma maneira mais perfeita Deus é capaz de colocar tanto de si mesmo em um pensamento que esse pensamento ou palavra ou Filho é consciente de si mesmo e é uma pessoa divina. Nós humanos podemos conhecer a nós mesmos, mas é primeiro o mundo exterior que conhecemos. Então passamos a conhecer a nós mesmos como resultado de conhecer o mundo. Somos dependentes de tudo que está fora de nós. Mas Deus conhece a si mesmo sem qualquer assistência original do mundo exterior. Deus tem uma ideia de si mesmo, como um rosto é visto em um espelho, mas essa ideia é tão profunda e tão reflexiva de sua natureza que é uma pessoa. O Pai não existe primeiro e depois pensa, o Pai e o Filho são coeternos, pois em Deus tudo é presente e imutável. Um pai incrédulo um dia disse ao filho, que acabava de voltar da aula de catecismo, "O que você aprendeu hoje?" O menino respondeu, "Aprendi que existem 3 pessoas em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e todas são iguais." O pai retrucou, "Mas isso é ridículo. Eu sou seu pai, você é meu filho. Nós não somos iguais. Eu existia muito antes de você." Para isso veio a resposta, "Oh, não. Você não fez, você não começou a ser pai até que eu comecei a ser filho." A relação de pai e filho na Terra é contemporânea, então a relação entre pai e filho é coeterna. Nada é novo e nada está perdido. Assim é que o pai, contemplando sua imagem, seu verbo, seu filho, pode dizer no êxtase da primeira e real paternidade, "Tu és meu filho, hoje te gerei." Este dia da eternidade, isto é, a duração indivisível do ser sem fim. Este dia naquele ato que nunca terminará como nunca começou, este dia da eternidade, tu és meu filho. Volte para a origem do mundo, século após século, aéon após aéon, era após era, o verbo estava com Deus. Volte antes da criação dos anjos, antes de Michael convocar suas hostes de guerra para a vitória e houve um lampejo de lanças arcangélicas, mesmo então, a palavra estava com Deus. É aquela palavra que São João ouviu no início do seu evangelho, quando escreveu, "No princípio dos tempos a palavra já era, e Deus tinha a palavra permanecendo com ele, e a palavra era Deus."
Assim como meus pensamentos interiores não se manifestam sem uma palavra falada, assim a palavra, na linguagem de João, se fez carne e veio habitar entre nós. E essa palavra não é outra senão a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a palavra que abrange o princípio e o fim de todas as coisas, a palavra que existia antes da criação, a palavra que presidiu a criação como Rei do Universo, o Verbo feito carne em Belém. O Verbo feito carne na cruz, e o Verbo feito carne habitando com a divindade. A humanidade no Emanuel Eucarístico. A Sexta-feira Santa de 20 séculos atrás não marcou o fim dele, como não marcou o início. É um dos momentos da palavra eterna de Deus. Jesus Cristo tem uma pré-história que é pré-história, uma pré-história que não deve ser estudada nas rochas da terra, nem nas cavernas do homem, nem no lodo e poeira das selvas primitivas, mas no seio de um Pai eterno. Só ele trouxe história à história, ele sozinho datou todos os registros de eventos humanos desde então em dois períodos, o período antes e o período depois de sua vinda, de modo que, se alguma vez negarmos que o Verbo se tornou carne e que o Filho de Deus se tornou o Filho do homem, teríamos que datar nossa negação como mais de 1900 anos depois de sua vinda. Todas as mentes e corações do mundo aspiram a este tipo de amor, que é a própria essência de Deus. Todos nós queremos sabedoria, aprendizagem, verdade, mas não a queremos em livros, teoremas ou abstrações. A verdade nunca nos atrai a menos que seja pessoal. Nenhum sistema puramente filosófico pode manter por muito tempo a devoção dos homens. Mas assim que a verdade é vista encarnada em uma pessoa, então ela é dinâmica, magnética. Mas em nenhum outro lugar podemos encontrar vida e verdade idênticas, exceto na Palavra de Deus, que se tornou nosso Senhor, Jesus Cristo. Todos os outros professores diziam: siga meu código, observe meu caminho óctuplo. Mas nosso Senhor, o Filho de Deus e o Filho do homem, só poderia dizer: eu sou a verdade. Pela primeira vez na história, desde toda a eternidade em Deus, a verdade é pessoal. Mas a geração não conta a história completa da vida interior de Deus, pois se Deus é a fonte de toda a vida, verdade e bondade no mundo, ele tem uma vontade e um intelecto, um amor e um pensamento. Nada é amado a menos que seja conhecido. Não há amor pelo desconhecido. O amor implica conhecimento. O intelecto estabelece a meta ou o alvo, a vontade é o arco e a flecha combinados, direcionados para aquele alvo. Sempre que encontramos algo de bom, somos atraídos por ele, e quanto mais bom for, mais desejável será, seja uma refeição, férias ou um coração humano. Sempre que o amor é profundo e intenso, uma tremenda transformação é realizada na alma. Isso ocorre porque o amor faz algo conosco, ela nos afeta tão profundamente que a única maneira que temos de expressá-la é pelo suspiro do amante, que é expresso na palavra latina spiritus. Quanto mais profundo o amor, mais sem palavras ele se torna. Byron falou do suspiro suprimido, corroendo na caverna do coração. Na essência divina, o Pai não contempla apenas seu Filho, que é a sua imagem eterna. Como resultado do amor mútuo um pelo outro, há também uma aspiração, ou um ato de amor mútuo, que é chamado de Espírito Santo. Assim como falar significa pronunciar uma palavra, e florescer significa produzir flores, amar é respirar amor, ou suspirar, ou espirrar. Como sabemos que uma roseira está em flor por suas flores, assim o Pai dá expressão intelectual a todo conhecimento por sua palavra. Agora sabemos que o Pai e o Filho estão apaixonados, tanto por si mesmos como por nós, por meio de seu Espírito Santo de amor. Este amor mútuo do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai não é um amor fugaz, como o nosso, mas tão eterno e tão enraizado na essência divina que chega a ser pessoal. Por essa razão, o Espírito Santo é chamado de pessoa. Disse às vezes que o amor de amigo por amigos torna uma só alma, mas em nenhum sentido ele respira uma nova pessoa. Na família, porém, a analogia é melhor, pois o amor mútuo de marido e mulher respira. Não totalmente na ordem do espírito, mas na ordem do espírito e da matéria, uma nova pessoa, que é o vínculo de amor deles. Mas tudo isso é imperfeito, pois por mais amor que haja entre os humanos, o bem que é amado permanece separado e externo.
Um beijo é um sinal de amor, mas é uma doação do alento, ou espírito, que é inseparável da própria vida. O propósito de todo amor é levar o amado para dentro de si para possuí-lo, identificar-se com ele. Uma mãe que aperta um filho contra o peito está procurando fazer desse filho um com ela no amor. Eu te carrego em meu coração é uma expressão romântica do mesmo desejo de unidade através do amor, pois o amor, como veremos, por sua natureza é unitivo. Mas apesar desse desejo de ser um com o amado, ainda deve haver distinção. Se a outra pessoa fosse destruída, não haveria amor. A unidade não deve significar absorção ou aniquilação ou destruição, mas a plenitude de um no outro. Ser um sem deixar de ser distinto, eis o paradoxo do amor. Este ideal não podemos alcançar nesta vida porque temos corpos e almas. O que é material não pode se interpenetrar. Depois de uma união na carne, a pessoa é lançada de volta ao seu próprio eu individual. Na Sagrada Comunhão há a maior aproximação que pode haver na Terra para isso, mas mesmo isso é um reflexo de um amor superior. Nunca podemos nos entregar completamente aos outros, nem os outros podem se tornar inteiramente nossos. Todo amor terreno sofre dessa incapacidade de dois amantes serem um e ainda assim distintos. Os maiores sofrimentos do amor vêm da exterioridade e separação do amado. Mas em Deus, o amor que une pai e filho é uma chama viva, ou o beijo eterno. Do pai e do filho. No amor humano, não há nada profundo o suficiente para tornar o amor um pelo outro pessoal, mas em Deus, o espírito de amor que une ambos é tão pessoal que é chamado de Espírito Santo. É um fato da natureza que todo ser ama sua própria perfeição. A perfeição do olho é a cor, e ele ama a beleza do sol poente. A perfeição do ouvido é o som, e ele ama a harmonia de uma abertura de Beethoven ou uma sonata de Chopin. O amor tem dois termos, aquele que ama e aquele que é amado. No amor os dois são recíprocos, amo e sou amado. Entre mim e aquele que amo existe um vínculo. Não é meu amor, não é seu amor, é o nosso amor, a misteriosa resultante de dois afetos, um vínculo que acorrenta um abraço em que dois corações saltam com uma só alegria. O pai ama o filho, a imagem de sua perfeição, e o filho ama o pai, que o gerou. O amor não está apenas no pai. O amor não está apenas no filho. O pai ama o filho, a quem ele engendra. O filho ama o pai, que o gerou. Eles se contemplam, amem-se uns aos outros, unem-se em um amor tão poderoso, tão forte e tão perfeito que forma entre eles um vínculo vivo. Eles se doam em um amor tão infinito que, como a verdade que se expressa apenas na doação de uma personalidade inteira, seu amor pode se expressar em nada menos que uma pessoa, que é amor. O amor em tal estágio não fala, não chora, não se expressa por palavras nem por cânticos, exprime-se como fazemos em alguns momentos inefáveis por aquilo que indica a própria exaustão de nossa doação, a saber, um suspiro ou uma respiração. E é por isso que a terceira pessoa da Santíssima Trindade é chamada de Espírito Santo, algo que mente de mais profundo para as palavras. Assim como o Filho é Deus eternamente expresso a si mesmo, isto é, a consciência eterna de todo ser, assim Deus o Espírito é Deus no ato de amar, isto é, dando-se sem reservas. O Espírito Santo é o Espírito do Pai, como ele é o Espírito do Filho, mas o Espírito Santo personifica aquilo que o Pai e o Filho têm em comum. O amor não é uma qualidade em Deus como é em nós, pois há momentos em que não amamos. Porque o Espírito Santo é o vínculo de amor do Pai e do Filho, segue-se que também será o vínculo de amor entre os homens. É por isso que Nosso Senhor, na noite da última ceia, disse que como ele e o Pai eram um no Espírito Santo, os homens seriam um em seu corpo místico, pois ele enviaria seu Espírito para torná-los um. O Espírito Santo é necessário à natureza de Deus como sua harmonia através do amor. Com uma reflexão débil, os homens sempre reconheceram o amor como a força unificadora e coesiva da sociedade humana, como viram no ódio a ocasião de sua desintegração e caos. Assim como Deus, ao criar o mundo, colocou nele uma atração gravitacional que afeta toda a matéria, também colocou nos corações outra lei da gravitação, que é a lei do amor pela qual todos os corações são atraídos de volta ao centro e fonte do amor, que é Deus.
Santo Agostinho disse: meu amor é meu peso, o que significa que toda alma tem um desejo ardente de retornar à sua fonte original, seu coração, o centro divino. O desejo é tudo na natureza e, com alguma adequação, o céu tem sido descrito como natureza cheia de vida divina atraída pelo desejo. O amor é a última habitação da alma. Esse sopro de amor em Deus não é passageiro, como o nosso, mas um espírito eterno. Como tudo isso é feito, ninguém sabe, mas pelo testemunho da revelação de Deus sabemos que este mesmo Espírito Santo cobriu a Santíssima Virgem Maria e que aquele que dela nasceu foi chamado Filho de Deus. Foi o mesmo Espírito de quem Nosso Senhor falou a Nicodemos, quando lhe disse que deveria nascer de novo da água e do Espírito Santo. Foi o mesmo Espírito de quem Nosso Senhor falou na última ceia, e ele me trará honra, porque é de mim que ele derivará o que ele deixa claro para você. Eu digo que ele obterá de mim o que ele deixar claro para vocês, porque tudo que pertence ao Pai pertence a mim. Nesta passagem, Nosso Senhor diz a seus discípulos que o Espírito Santo, que há de vir, no futuro revelará o conhecimento divino que foi comunicado a ele em sua procissão tanto do Pai quanto do Filho. É esse mesmo Espírito que, em cumprimento da promessa, será para ele, o Espírito que dá a verdade, quando vier para vos guiarem. Toda a verdade desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes e tornou-se a alma da Igreja. A sucessão contínua e ininterrupta da verdade comunicada por Cristo à sua Igreja sobreviveu até nossos dias, não por causa da organização humana da Igreja, pois ela é realizada por vasos frágeis, mas por causa da profusão do Espírito de amor e verdade sobre o Vigário de Cristo e sobre todos os que pertencem ao corpo místico de Cristo, que é a sua Igreja. A vida divina é um ritmo infinito de três em unidade, três pessoas em uma natureza. Se Deus não tivesse filho, ele não seria pai. Se ele fosse uma unidade individual, ele não poderia amar até que ele tivesse feito algo menor do que ele mesmo. Ninguém é bom a menos que ele dê. Se ele não se entregasse ao caminho mais elevado por geração, ele não seria bom, e se ele não fosse bom, ele seria terror. Antes que o mundo começasse, Deus era bom em si mesmo, porque ele eternamente gerou um filho. Não há ato em Deus que não seja o próprio Deus. Assim, Deus é o eterno vórtice de amor, que está sempre em atividade bem-aventurada porque ele é três, e ainda um porque procede de uma natureza, que é Deus. Aqui está a fonte branca de todo amor, de onde vêm até nós todos os seus raios esparsos. Só aqui está a fonte, a corrente e o mar de todo amor. Toda paternidade, maternidade, filiação, esponsais, amizade, amor conjugal, patriotismo, instinto, atração, toda interação e geração são, em certa medida, uma imagem de Deus. Pai e mãe, em sua unidade constituem um princípio completo de geração, e o filho nascido deste princípio está ligado aos pais por um espírito, o espírito da família. Este espírito não procede unicamente do amor dos pais pelos filhos, mas da reciprocidade de seus afetos. O espírito de amor nos pais é ao mesmo tempo desejo, piedade, ternura, suportar todas as coisas, sofrer todas as coisas pelos filhos. Nas crianças, é uma oferenda como os pássaros fazem aos galhos na primavera. O espírito da família é tão necessário para a família na geração quanto o Espírito Santo é para o amor no pai e no filho. 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas em um Deus, um em essência com distinção de pessoas, tal é o mistério da Trindade, tal é a vida interior de Deus. Assim como sou, sei e amo, e ainda assim sou uma natureza, assim como os três ângulos de um triângulo não formam três triângulos, mas um, assim como o poder, a luz e o calor do sol não fazem três sóis, mas um, como água, ar e vapor são manifestações de uma substância, H2O, como a forma, a cor e o perfume da rosa não fazem três rosas, mas uma, como nossa vida, nosso intelecto e nossa vontade não fazem três substâncias, mas uma, como multiplicação não é igual a 3, mas a 1, assim, também. De uma maneira muito mais misteriosa, existem três pessoas em Deus, mas apenas um Deus. William Drummond cantou: Deus inefável, todo-poderoso, todo livre, tu só vives, e cada coisa vive por ti.
Nenhuma alegria, não, nem perfeição para ti veio pela elaboração da grande estrutura deste mundo. Antes que o sol, a lua, as estrelas começassem sua corrida inquieta, antes de pintado com luz púrpura estava o rosto redondo do céu, antes que o ar tivesse nuvens, antes que as nuvens chorassem suas chuvas. Antes que o mar abraçasse a terra, antes que a terra desnudasse flores. Tu viveste feliz, mundo nada para ti fornecido, tudo em ti mesmo, teu ego tu estás satisfeito. Do bem, nenhuma sombra esguia aparece. Nenhum rastro desgastado pela idade, em ti que não brilhou, a soma da perfeição, causa primeira de todas as causas. Meio, fim, começo, onde todo bem faz uma pausa. Por isso de tua substância, diferindo em nada. Tu na eternidade, teu filho gerou. O único nascimento de tua mente imutável, tua imagem, como padrão que sempre brilhou, luz da luz, gerada não pela vontade. Mas a natureza, tudo e essa mesma essência ainda que tu mesmo, pois nada possuis. O que ele não tem, em nada nem é menos do que tu, seu grande progenitor. Desta luz, eterno, duplo, aceso foi teu espírito. Eternamente, quem é contigo mesmo, todo santo presente, embaixador, nó, chama. Tríade mais sagrada. Ó Santíssimo! Pai não procriado, Filho sempre procriador. Sopro de fantasma de ambos, você foi, é sim, será, abençoado, 3 em 1, e 1 em 3, incompreensível por altura sem alcance. E despercebido pela luz excessiva. Então, em nossas almas, 3 e ainda 1 ainda são a compreensão, a memória e a vontade. Então, embora diferente do planeta dos dias, assim que ele foi feito, gerou seus raios, que são seus descendentes, e de ambos foi arremessado a luz rosada que conforta o mundo. E nenhum renunciou a outro, assim a primavera, a nascente, e a corrente que eles trazem. São apenas uma mesma essência, nem em nada diferir, salvar em ordem, e nosso pensamento. Nenhum carrilhão do tempo discerne neles a cair. Mas 3 distintamente guardam uma única essência. Mas estes não expressam a ti. Quem pode declarar teu ser? Homens e anjos deslumbrados são. Quem forçar este Éden com inteligência ou bom senso, um querubim encontrará para impedi-lo dali. E John Donne, por sua vez, nos deu. Golpeie meu coração, Deus de 3 pessoas, para você. Até agora, apenas bata, respire, brilhe e procure consertar, para que eu possa me levantar e ficar de pé, me derrubar e me curvar. Sua força, para quebrar, soprar, queimar e me fazer novo. Eu, como um citadino usurpado, a outro devido. Trabalho para admitir você, mas ó, sem fim, razão seu vice-rei em mim, me deve defender, mas é cativado, e se mostra fraco ou falso. No entanto, eu te amo muito, e seria amado faine, mas estou noiva de seu inimigo. Divorcie-se de mim, desamarre ou desfaça esse nó novamente, leve-me para você, me aprisione, porque eu, a menos que você me encante, nunca será livre, nem nunca castigue, exceto você me arrebata. O amor é melhor compreendido quando visto em sua perfeição, e não em seus fragmentos quebrados. Uma vez visto no céu, pode ser definido na terra. Da descrição acima da Trindade, aprendemos a definição de amor. O amor é uma autodoação mútua que termina em autorrecuperação. Deve ser antes de tudo uma dádiva, pois nada é bom se não for dado. Sem autoexploração, não há amor. Deus é bom porque Ele fez um mundo. Mas antes que houvesse essa difusão extrínseca de sua bondade, havia a eterna geração interna do Filho, que é o esplendor da glória do Pai, a imagem de sua substância. Aplicado ao casamento, o amor é primeiro doação mútua,
pois a maior alegria do amor é cingir seus lombos e servir, difundir-se sem perda ou separação. Aqueles que são dois, o pai e o filho, são um na natureza divina, o padrão celestial de um casamento em que dois estão em uma só carne. Mas se o amor fosse apenas uma doação mútua, terminaria em exaustão, ou então se tornaria uma chama na qual ambos seriam consumidos. A autodoação mútua também implica em autorrecuperação. O exemplo perfeito dessa recuperação, na qual nada se perde, é a Trindade, onde o amor volta a si mesmo em uma consumação eterna. Não como dois rios se unem enquanto correm para o mar, Pai, Filho e Espírito Santo se unem em uma natureza, pois este exemplo implica a mistura de duas unidades estranhas. Na divindade eterna existe o que os teólogos chamam de circuncisão, o que significa que eles coinerem um no outro, de modo que o ato de cada um é o ato de Deus. O amor de Deus gira em torno de si mesmo, de modo que Deus é sociedade, no sentido de que em sua natureza divina única há uma comunhão eterna de vida, verdade e amor. Deus não está relacionado a nada além de si mesmo, e esta tríplice relação de vida, verdade e amor é chamada de Trindade. No mundo da matéria, deve haver um meio entre os objetos. É por isso que os cientistas originalmente postularam o éter no universo. Em Deus, o Pai e o Filho não podem ser unidos um ao outro por nada fora de Deus, mas somente pelo amor. Assim, Deus é um vórtice de amor, sempre completo em uma ação infinita de ser, sabedoria e amor, mas sempre sereno, pois nada fora da divindade é necessário para sua completa felicidade. Visto que o amor significa uma doação mútua que termina em autorrecuperação, o amor de marido e mulher, em obediência ao comando criativo, deve aumentar e multiplicar. Como o amor da terra e da árvore, seu casamento deve tornar-se frutífero em um novo amor. Haveria uma doação mútua na medida em que procurassem superar sua impotência individual preenchendo, na reserva do outro, à medida que faltava, haveria a autorrecuperação, pois eles gerariam não a mera soma de si mesmos, mas uma nova vida que os tornaria uma trindade terrena. Como as três pessoas divinas não perdem sua personalidade em sua unidade de essência, mas permanecem distintas, assim o amor de esposo e esposa deixa suas almas distintas. Assim como do amor do Pai e do Filho procede uma terceira pessoa distinta, o Espírito Santo, assim, de maneira imperfeita, do amor do marido e da esposa procede o Filho, que é um vínculo de união dando amor a ambos em o Espírito. Da família. O número de filhos não altera a trindade familiar básica, pois numerosos são os frutos do dom do Altíssimo, ele é um. O sacramento do matrimônio, porque é amor vivificante e vida amorosa, é a imagem da Trindade. Como as riquezas do Espírito Santo de amor estão à disposição daqueles que vivem sob seu impulso, assim o casamento, vivido como Deus quer que seja, associa os cônjuges à alegria criadora do Pai, ao amor abnegado do Filho, e ao amor unificador do Espírito Santo. Mesmo aqueles sem fé falam de seu amor mútuo na terceira pessoa, eles dizem nosso amor. Falam de amor como se o amor fosse uma terceira pessoa comum a eles, pertencente a eles e unindo-os de maneira misteriosa. Eles estão prestando homenagem, sem saber, ao mistério modelo de sua união. Essa terceira pessoa, Altissimum Donum Dei, também é dada aos seres humanos para uni-los no amor, na medida em que o casal a aceita como o espírito de sua união. O casamento é uma trindade mesmo quando nenhum filho procede dele sem culpa dos pais. Mas se a criança vem, então o amor se encarna. O amor é primeiro dual, depois trino. A dualidade, ou dois no amor, é o consolo que Deus providenciou para nossa finitude. Não é bom que o homem fique sem companhia do nosso amor, que é a criança, cujo espírito ou alma veio de Deus. O amor que só dá acaba em exaustão, o amor que está apenas buscando perece em seu egoísmo. O amor que está sempre procurando dar e sempre é derrotado por receber é a sombra da Trindade na terra e, portanto, um antegozo do céu. Pai, Mãe, Filho, três pessoas na unidade da natureza humana, tal é a lei trina do amor no céu e na terra. Ninguém pode amar sem ser nascido de Deus e conhecer a Deus. O amor é um eterno dom mútuo, a recuperação na carne, ou na alma, ou no céu,
de tudo que foi dado e entregue. No amor nenhum fragmento se perde.